e Snow caminha cada vez mais para se tornar a maior divisão de opinião da história de Game of Thrones. É literalmente uma série ame ou odeie. Ela tá em fase de roteiro ainda, nem foi filmada, por isso a série não recebeu aprovação ainda da HBO, inclusive tem informação nova sobre isso. Tem também uma entrevista da Emilia Clarke desse mês, onde ela responde abertamente se vai ou não participar da série e que ela apoia o Kit Harington nessa continuação, mas apesar da continuação nem ter sido lançada ainda, já existem dois lados bem estabelecidos aqui entre os fãs, né? O lado que não suporta a ideia da continuação, o pessoal que fala que não vai ver porque não gosta do Jon Snow ou que não acha a continuação necessária, né? Até porque ela vai ser uma história original por se passar após o final de Game of Thrones, e tem um lado que quer muito assistir porque é Game of Thrones, vai ter personagem voltando, vai ter o próprio Jon Snow. Eu, como já falei aqui, acho que o Drogon vai aparecer nessa série em algum momento, e tem toda uma questão de curiosidade também, né? A curiosidade é o que mais me envolve nessa continuação, porque ninguém sabe como e qual história vai ser contada. Só que assim, a série ainda não tem nenhum pôster, não tem nada, ainda tá roteirizando, e já é o projeto de Game of Thrones que tem mais divisão sem dúvida alguma. E eu não tô falando da galera que apenas não quer assistir a série, eu tô falando do fã que realmente se opõe à ideia da continuação por conta daquele final trágico de Game of Thrones, né? O final ruim, logicamente influencia em novas séries, principalmente se ela for com Jon Snow. Olhando a internet, você tem esse termômetro muito nítido, até pelos meus vídeos sobre esse assunto, se você olhar, toda vez que eu posto um vídeo sobre Snow, os comentários se dividem entre ame ou odeie. Mas eu vou começar pelo que a Emilia Clarke falou, depois eu passo a informação nova da HBO, e aí a gente conversa se é necessário ou não fazer uma série dessa. Nesse mês, junho, a Emilia foi no evento da série Invasão Secreta da Marvel. Agora ela faz parte do universo da Marvel, né? A série dela já até lançou. E apesar do evento ser da Marvel, obviamente não deixaram de perguntar sobre a continuação de Game of Thrones. A repórter perguntou para Emilia se a Daenerys vai aparecer em Snow. A Emilia respondeu que ela não estará na série. Ela falou que ama o Kit Harington, que ela vai assistir a série, mas não vai participar. Por fim, ela falou que o Kit Harington não chamou ela ainda, não chamou a Emilia Clarke para participar da continuação. Lógico que ela falou isso num tom de brincadeira, e essa entrevista tá em vídeo, tá? Ela tá aqui no YouTube, então você pode ver e ouvir a Emilia falar. Ela tá super espontânea, como sempre. Não acho que ela tá fingindo ou enganando na resposta. Pra mim, ela tá falando a verdade, mas é aquela coisa. Na prática, no fim do dia, essa resposta não significa absolutamente nada, porque se a Daenerys for aparecer na continuação, a Emilia não pode revelar isso nem a pau, ela teria que mentir. Ela não pode falar a verdade confirmando, né, que a Daenerys vai aparecer. É que nem quando o Jon morreu na Season 5. O Kit Harington teve que negar que o Jon Snow seria revivido, ele negou a todo custo, e ele sabia que o Jon ia voltar porque os showrunners falaram que o Kit Harington não podia cortar o cabelo. Não podia cortar porque ele voltaria como Jon Snow. Enfim, isso é muito normal nessa indústria. A atriz e ator não podem revelar o que eles não têm permissão. Não sei se todo mundo acompanhou isso aqui, mas o Andrew Garfield, o ator que fez o Homem-Aranha, ele negou até o fim, e assim, de um jeito mega convincente, ele negou a todo custo que estaria nesse último filme do Homem-Aranha, e ele tava, é que logicamente ele não podia revelar. Então entrevista de ator e atriz negando pode não significar nada. O que realmente vale a pena a gente dar atenção é isso aqui, são 2 pontos. Primeiro, sim, na minha opinião a Emilia tá falando a verdade, porém, ela tá se referindo à primeira temporada, pessoal, não à série toda. O que tá sendo feito nesse momento, o que tá sendo montado, é a primeira temporada de Snow, é o começo da continuação. Então, tipo, o que vai acontecer no futuro da história, ninguém sabe. Entende o que eu quero dizer? A Daenerys pode não aparecer agora no começo, mas ela pode vir na segunda, na terceira, na quarta, e aí, logicamente, ninguém vai negociar o retorno dela hoje. Segunda coisa, e essa nunca é falada quando sai notícia por aí a respeito de Snow. A Daenerys voltar na continuação não significa que ela vai aparecer viva. Tem mais de uma forma desse retorno acontecer. Daenerys Targaryen pode voltar na continuação morta. O retorno dela não é sinônimo de ressurreição. Então uma das opções, e que eu acho a melhor de todas, seria o cadáver dela aparecer no episódio numa única cena só para revelar onde o Drogon deixou a Daenerys. Uma cena dedicada a responder essa pergunta que ninguém sabe até hoje a resposta. Tudo que sabemos, né, é que o Drogon foi visto voando na direção de Volantis. Só isso que foi dito no episódio final da série. É que nem eu já falei aqui no canal. Eu acho mais realista um retorno dela com uma única função de responder o que ficou em aberto no episódio final.
mas não para revivê-la na continuação e fazer uma série toda da Daenerys ao lado do Jon Snow. Isso aí seria bom demais, né? Não vejo como isso acontecer. Como estamos falando de série, TV, é algo que envolve dinheiro, tudo é possível, mas mesmo assim não deve rolar. Mais uma alternativa, e essa seria até meio diferente, seria explorar o ressentimento, a dor do Jon Snow, a dor entre aspas, né, por meio de sonhos e pesadelos. Eu falei aqui uma vez que o Kit Harington contou que o Jon Snow não tá bem. O Jon não ficou legal mentalmente após matar a Daenerys, e ele vai ter que lidar com essa memória, com esse peso de ter matado a Daenerys daquela forma tão fria. Então, né, dá pra pegar isso que o Kit Harington falou e aplicar na continuação. Fazer o Jon ter algum sonho com a Daenerys, ter pesadelo com ela, e assim ela aparecer no sonho dele. Isso é muito mais realista e possível do que ela ser revivida, convenhamos. Outra coisa, não acho que a Emilia recusaria fazer uma aparição pontual em Snow. Ela aparenta ser muito amiga do Kit Harington, ela até brinca, né, falando na entrevista que eles são vizinhos, e sei lá, hoje em dia, a Emilia parece mais leve em relação ao final da Daenerys. Evidente que eu não conheço ela, né, eu não posso falar por ninguém, mas julgando por essa entrevista atual, que é o que tem, eu não sei, viu? Se apresentar um excelente roteiro, uma ideia pontual boa, algo que desperta a vontade do ator e da atriz de fazer parte desse projeto, dessa série, acho que a Emilia aceitaria participar sim, até pra fechar de vez o destino da personagem dela. Assim, né, a última cena da Daenerys não vai ser aquela dela morta sendo levada sei lá pra onde. Então o Snow oferece a oportunidade desse final novo, digamos assim, pra Daenerys Targaryen. E um fator muito positivo nisso tudo é que o Kit Harington, pelo visto, vai ser produtor executivo da continuação. Então olha só, é a chance deles fazerem uma série que tá no controle de quem viveu Game of Thrones desde o começo, ou seja, o ator, o Kit Harington, e não depender mais, por exemplo, de uma dupla que nem o David Benioff e o Daniel Weiss, que na época a HBO pediu para fazerem mais temporadas e eles negaram. Negaram porque cansaram do trabalho, cansaram da série. E pelo amor de Deus, né, eu nunca vou desmerecer o trabalho do David e do Daniel Weiss. O que eles fizeram foi incrível, eles moldaram uma série histórica. Da primeira à quarta temporada, Game of Thrones é impecável. A sexta também é muito boa, é a que eu mais gosto. Mas o que eu tô falando, e você vai entender porque eu tô tocando nesse ponto, é que o defeito da dupla, o que arruinou a reta final da série, foi a preguiça e o cansaço que eles não souberam lidar. Não souberam ou não quiseram, né, lidar com o cansaço que Game of Thrones causava. Essa é a leitura que eu tenho acompanhando a série há tanto tempo. Acompanhando o David e o Daniel desde 2014, que foi o ano que eu conheci a série. Quando a dupla cansou de trabalhar na mesma coisa por tanto tempo, e isso era visível, você via até em entrevista deles dois, deles já, tipo assim, querendo acabar logo com a série, eles rusharam Game of Thrones. Fizeram ali um caminho mega rápido só para acabar logo com a série. O George Martin queria 13 temporadas, a HBO também queria, mas a dupla que mandava não queria a mesma coisa. E ainda por cima, Game of Thrones não tinha a sala de roteirista. Aí já viu, né? Isso também sobrecarregava a dupla. House of the Dragon é diferente, tem sala de roteirista. São várias e várias pessoas fazendo cada episódio. GOT não tinha isso. Mas o que importa aqui é que é muito positivo ter o Kit Harington como uma das cabeças da continuação. Ele que teve a ideia de fazer Snow, e eu duvido que ele deixaria esse projeto ter a reta final jogada no lixo, igual aconteceu com Game of Thrones. Eu duvido. Ele teve alguma motivação lá, alguma ideia para criar essa série, talvez relacionada ao Rei da Noite, já que o Kit Harington ficou meio chateado que não foi ele que matou o Rei da Noite no fim da série. Tem ele falando sobre isso nos comentários de Game of Thrones. Ele queria que o Jon fosse o responsável por eliminar os White Walkers, até pelo histórico, né, dele com o Norte, com o Inverno, mas isso combina com aquele vazamento que afirma que o Rei da Noite vai ser revivido na continuação. Eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Eu vou deixar ele na tela final desse aqui. Para comentar a informação do andamento da série, em que fase ela tá, o que tá acontecendo, eu tenho que responder a famosa pergunta, o argumento que muitos usam, que é o seguinte: essa continuação é realmente um bom negócio? Snow é necessário? Eu vejo muitas pessoas argumentando isso na tentativa de não validar a série, simplesmente falando que ela não é necessária. Mas assim, necessário em que sentido? O que isso quer dizer? Snow não é necessário na nossa vida? É isso? Porque aí realmente não é, né? Nenhum de nós precisa consumir série para poder sobreviver no planeta. Ninguém morre se não vê uma série ou filme. Agora, falando do personagem Jon Snow, do Drogon que tá perdido por aí, das pontas soltas e das perguntas que Game of Thrones não respondeu, Snow é necessário. É essa sequência que pode responder e fazer o que o final de Game of Thrones não fez. E falando de entretenimento, de indústria de cinema e TV,
Aí que Snow é realmente muito necessária, porque qualquer série e filme bem feita é necessária para poder alimentar esse mercado. Série é entretenimento pra gente, mas do lado de lá é trabalho, tem dinheiro envolvido, tem retorno. Sem filme, o cinema acaba, e sem série, a TV perde um pilar primordial. Game of Thrones é original HBO. Na verdade, todas as séries de GOT não são de streaming. Elas fazem parte do catálogo do HBO Max, elas estão lá, mas elas são originais HBO, originais da TV. O selo delas não é Original Max. Então a TV, a HBO, precisa que o universo de Game of Thrones mantenha-se no ar. Novamente, eu sei que esse argumento de não ser necessário tem muito a ver com o final, e também porque Snow não tem um livro como base, mas eu também já falei isso aqui. Não tem tanto sentido falar que Snow vai ser ruim por não ter o que adaptar, sendo que tá cheio de filme e série com história original, que é absurdamente bom. Já dei o exemplo aqui de Breaking Bad, uma história completamente original, e ela é top 3 melhores séries de todos os tempos. E com certeza, todo mundo que fala isso já viu alguma série ou filme de história original e gostou. Mas olha, o Kit Harington, a HBO, os envolvidos, eles certamente têm consciência do erro que foi aquele final e da necessidade de reconquistar a confiança do fã com essa nova série. É por isso que eu acho a continuação muito válida, porque alguma coisa vai ter aí. E rejeição, é algo normal. Isso aconteceu com a House of the Dragon. A série dos Targaryen enfrentou muita rejeição quando foi anunciada lá no começo. Ela foi anunciada em 2019, na época que estava todo mundo decepcionado, com raiva, uma galera falando que não ia ver, mas no fim o tempo passou e a HBO conseguiu ganhar a audiência de volta com um marketing bem feito e uma adaptação competente, que é o principal. Snow também pode seguir esse caminho. Imagina se a HBO também achasse que House of the Dragon não é necessária. Não teríamos a série hoje em dia, Porque eles poderiam pensar, o final foi horrível, então talvez não tenha mais espaço para Game of Thrones na TV, sendo que não é assim. Por isso, na minha opinião, esse argumento não faz sentido. Tem que cancelar Snow se a ideia e a história for ruim. E se tiver ruim, vai ser cancelado. A HBO tem uma chefe de drama na emissora chamada Francesca. Ela fez uma entrevista no Deadline revelando o status, o andamento da série. Olha o que ela falou. Ela contou que a HBO tá deixando os roteiristas moldarem a história para então a história ter o potencial de receber sinal verde. Sinal verde significa a HBO autorizar a filmagem da série, seja a filmagem completa ou só do episódio piloto. Enquanto está sendo roteirizado, ela pode sim ser cancelada antes mesmo de filmar. Ou então, ser cancelada após a filmagem, se o episódio ficar ruim demais e a HBO achar que não tem salvação. Assim como também é possível ela ser filmada, dar tudo certo e lançar em 2025, por exemplo. O meu objetivo falando tudo isso não é convencer ninguém a ver Snow, até porque quem tem que convencer é a HBO, não sou eu. O meu ponto é que eu não sou contra nenhuma série desse universo. Game of Thrones é muito rico, então pra mim cada série vale muito a pena. E quanto mais série, melhor, porque imagina só, em um ano você tem a House of the Dragon no ar, aí no ano seguinte você tem a série do Cavaleiro dos Sete Reinos, aí no outro ano tem Snow, tem House of the Dragon de novo, ou seja, série de GOT o tempo todo. O ano não ficaria sem série, não ficaria vazio. Como é que isso vai ser ruim? Mas me fala, você também acha que Snow é desnecessário? Comenta aqui embaixo, eu gosto muito de saber a opinião de vocês, principalmente desse assunto que divide tanto o pessoal, Snow gera muita conversa, então por favor comenta aqui o que você acha. É isso, como sempre, muito obrigado por ficar até o final e que venha o máximo de série possível de Game of Thrones. Até mais.